Fala comigo, Não, hoje não tem introdução, tá? Mais um dia sem o bilhete ser cravado, tive que lançar a regata. E nos vemos depois da vinheta. Bom, tropa, vamos lá. Ó, quietinho, caladinho, vamos focar nos trabalhos. Vamos lá, sextou amanhã, 2h30 da tarde, Sassuolo contra Spezia. O que eu gosto desse jogo? Primeiro, eu gosto do momento que vive o Sassuolo, eu gosto do empate anula. A cotação do Sassuolo está 1,70, buscando aqui um empate anula. Vai ficar uma cotação interessante, é um time que está bem, está jogando bem, principalmente em casa, 3 vitórias seguidas. Eu gosto desse Sassuolo empate anula. Porém, para mim, a melhor entrada aqui é o mais de gol e meio. O Sassuolo teve mais de gol e meio em 8 dos últimos 10 jogos, sofreu 2 ou mais gols em 7, marcou gol em 8, sofreu gol em 8, então é um time que faz muito gol, sofre muito gol, marcou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas e vai enfrentar um Spezia que sofreu gols em 8 dos últimos 10 jogos, sofreu 2 ou mais gols em 7, também tem uma defesa horrível, como a do Sassuolo, mais de gol e meio em 8 também dos últimos 10 jogos. Jogo aqui ideal pra gente ver pelo menos 2 golzinhos, tá? Também gosto do Sassuolo empate anula pelo momento que ele vive e o momento que vive o Spezia, que não ganhou 8 dos seus últimos 10 jogos. Indo agora para a nossa Holandinha 2, 4 horas da tarde, a Eredivisie, um campeonato que é excelente para gols, embora a última rodada aí tenha sido under, né? Mas vamos lá, separei 2 jogos aqui, dentre todos, que tem uma boa probabilidade de gols e tá pagando bem, porque tem muito jogo aqui que 1,5, por exemplo, vai estar 1,12. Não compensa muito pra gente. Vamos lá, o AZ sofreu gol em todos os últimos 10 jogos, sofreu gol no primeiro tempo nos últimos 8, sofreu 2 ou mais gols nas últimas 4 partidas, mais de gol e meio nas últimas 9, gol no primeiro tempo nas últimas 8, e ambas marcam sim em 7. Excelente estatística aqui para gols. O Eindhoven sofreu gols em 8 dos últimos 10 jogos, gol no primeiro tempo em 8. Se a gente olhar aqui a classificação, o Eindhoven precisa vencer, porque ele está lutando aqui pelo acesso. O Young AZ é um time que em 29 jogos fez 48 gols, sofreu 48. O Eindhoven em 29 jogos fez 43, sofreu 41. Ideal aqui de estatística para a gente buscar pelo menos 2 golzinhos a 1,22 e colocar no bilhete. Outro cenário que eu gosto aqui também é o cenário de 2,5 ou ambas marcam. Embora o Eindhoven tenha sido ambas marcam ou não em 7 dos últimos 10, o AZ está no momento de muitos gols aqui, é um time que sofre muito gol. Dificilmente não sofrerá gol do Eindhoven, tá? Se você olhar, o Eindhoven sofreu gols em 8, né? Se ele sofreu gols em 8 e tem ambas marcam não em 7, ele está com dificuldade de fazer gols, mas essa defesa do Young AZ aqui, né, ou AZ reservas, ela tá chamando o golzinho. Outro jogo aqui que a gente tem na Holandinha 2, também todos os jogos são 4 horas, na verdade. Eu tenho o Young PSV contra o De Graafschap. De Graafschap mais de gol e meio em 8 dos últimos 10. O Young PSV, né, ou PSV reservas, ou até PSV 2, depende da casa de aposta que você utiliza. Mais de gol e meio em 8 dos últimos 10. Concedeu 2 ou mais gols em 6, vem sofrendo gols a 9 jogos, marcou gols em 8, então o time faz muito gol, sofre muito gol, não é à toa que tem ambas marcam sim em 7. Gol no primeiro tempo em 8 e menos 3 gols e meio em 8 e De Graafschap também menos 3 gols e meio em 8. Apesar de ter mais de gol e meio em 8 também. O que quer dizer? Que são equipes que ficam na linha entre 2 e 3 gols, tá? Toma cuidado para não explorar muito gol, explorar 4, 5, porque não tem acontecido nos jogos das duas equipes, porém, mais de gol e meio ali e o 2,5 tem acontecido com bastante frequência. Beleza? Cuidado para não se empolgar muito, tá ligado? De 2 golzinhos, 3 golzinhos, ó, de lei, tá? Ó. Como é que é? Apenas. E os outros jogos aqui também são bons. Todos eles são bons, né? Não tem jeito. O Holandinha 2 é boa demais. Só toma cuidado para não buscar mais de gol e meio, tipo com odd de 1,12, que acaba não compensando. 4h30 da tarde, Campeonato Alemão, Bundesliga, eu tenho o Borussia Mönchengladbach, que vai enfrentar o Werder Bremen. Também jogo interessante para gols. Nessa sexta-feira a gente está explorando bastante gols, mas tem jogo aqui que é de resultado também. Gosto desse 1,5 para completar o bilhete, oddzinho de 1,18. O Gladbach sofreu gols em 8 jogos, sofreu 2 ou mais gols em 6. O Bremen sofreu 2 ou mais gols em 7, mais de 2 gols e meio nas últimas 3, gol no primeiro tempo em 8, marcou gol em 8, sofreu gol em 8, né? O time também que marca e sofre gols com muita frequência, e aqui eu não vou enrolar, eu gosto de gols, tá? O Gladbach em 24 jogos fez 38 gols, sofreu 42, sofre quase 2 gols por partida, e o Bremen sofreu 46, né? Mais perto ainda de 2 gols por partida. E aqui o ambas marcam.
fosse uma entrada simples, para mim, se ambas marcam, seria a melhor dentre elas. Mas no bilhetinho, ó, 2 golzinhos. 4h45 da tarde, voltando para a Itália, eu tenho o jogo da Atalanta contra a Empoli. Atalanta empate anula, tá? Não tá aparecendo a cotação, mas tá em 1,50, então dá pra gente explorar esse empate anula, fica safe. O Empoli é um time que vem de 7 jogos sem vencer. Vem de 3 derrotas seguidas. Não só isso, todos esses 7 jogos que ele não venceu, ele sofreu gol. Vem sofrendo gols há 7 jogos consecutivos. Sofreu 2 ou mais gols em 6. Então é um jogo que a Atalanta tem tudo para vencer. Dá para ir com a vitória seca? Com certeza dá. Mas se você quiser ficar um pouquinho mais tranquilo ali, dá para ir com o empate. Você ficar resguardado, até porque a Atalanta não vence. Vem de 4 jogos sem vencer. A Atalanta começou muito bem, já deu uma caída, corre risco de ficar novamente sem disputar competição nenhuma. Essa temporada ela não participou de nada e estava bem aqui, bem em cima aqui na vaga da Champions, agora vem caindo. Precisa ganhar o quanto antes, tá? Porque já está a 5 pontos da Roma e 6 pontos do Milan, que é o primeiro time aqui na vaga da Champions. Joga contra o Empoli, é jogo para ela vencer. 2 gols vale? Vale. Jogos da Atalanta, 2 gols sempre vale, principalmente com a defesa do Empoli. Mas aqui eu tô fechado com o bonde da Atalanta. 4h45 da tarde, Campeonato Belga, tem um jogo do Brabo Genk que vai visitar o Cercle Bruges, tá? Não é o Clube Bruges, é o Cercle Bruges. Vamos lá, o jogo para gols. O Genk tá fazendo de tudo para entregar o título, né? Apesar de ele ainda estar bastante longe, mas tropeçando bastante. Se você olhar aqui, ó, dos últimos 5 jogos, venceu apenas 1. E o Cercle Bruges também. Eu não vou entrar em mercado de resultados nesse jogo, porque o Genk jogando em casa é uma coisa, fora de casa é um time completamente diferente. Mas eu gosto de 2 gols. O Cercle mais de 1,5 gol em 9, ambas marcam sim em 8. O Genk mais de 2,5 gols nas últimas 4, marcou 2 ou mais gols em 6. Né? É um time muito forte, é um time muito forte mesmo. E precisa voltar a vencer, né? Vai para cima do Cercle Bruges, que joga em casa, diante da sua torcida, que é jogo pra gente ver pelo menos 2 golzinhos, tá? E sem inventar muito. Campeonato Inglês, 3ª divisão, a League One. Eu tenho o jogo do Sheffield, que vai receber o Bolton. Aqui eu gosto do Sheffield para vencer, numa entrada seca, e gosto no empate anula para colocar no bilhete. É um time que tá voando, é o líder com 77 pontos, tá 3 pontos na frente do Plymouth, que é o segundo. Mas é um time que em casa, então, esquece. Em casa são 13 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. É o segundo melhor mandante da liga. E aqui eu tô fechado com eles para pelo menos arrumar um empatezinho, tá? Então eu tô fechado com o empate anula. Mas é um time que vem numa sequência muito boa. 5 vitórias consecutivas contra o Bolton, que fica num ganha-perde, empata-perde. E aqui eu tô fechado com o Sheffield. E para a gente fechar o nosso dia, continuando na Inglaterra, ainda agora para a 1ª divisão, tem um jogo do Nottingham Forest, do Gustavo Scarpa, que vai visitar o Newcastle. Ai, Scarpa, como você cai nisso, meu Deus? Sim, tropa, só para falar, não existe lucro garantido em renda variável. Se alguém te oferecer um negócio 5% no mês, 10% no mês, isso não existe, tá? Isso não existe. Quer lucro garantido? Bota teu dinheiro numa renda fixa, você vai ter 1,5% no mês, 1%, mas 5% isso é coisa de bandido, pô, pirâmide, essas coisas aí, tá? Toma cuidado. Mesma coisa também, chegar alguém te oferecendo grupo, curso no teu WhatsApp, no teu direct, no teu Telegram, não existe. Qualquer pessoa de relevância, que tenha pelo menos um pouquinho de relevância, ela não vai fazer isso, porque quem fica te procurando para vender as coisas é quem está desesperado por dinheiro, pô. E provavelmente a pessoa que você acompanha, que tem relevância, ela não é assim. Eu posso chegar aqui e falar assim, tô falando até agora de mim porque muita gente não, mas algumas pessoas têm mandado mensagem aí que caíram num golpe, de alguém se passando por mim, vendendo as coisas, só que, pô, a pessoa procura ela. Eu posso chegar e falar, ó, vou abrir um curso, ou então vou abrir as vagas no meu grupo. Beleza, eu tô avisando aqui pra vocês, e quem tiver o interesse, vai lá e compra, tá ligado? Agora eu não vou chegar no teu direct, qual é? Que é o meu grupo aí, mais barato, não sei o quê, pô, não existe, tá ligado? Então para de cair nessas coisas, pô. Muitas vezes a pessoa cai porque gosta de facilidade. Ah, não, agora eu vou, pô, me dei bem, vou pegar aqui no desconto, não sei o que, toma cuidado, tá bom? E sempre compra coisas por site, nunca compra negócio de Pix e tal, ainda mais que o Pix não dá para voltar, né? O cartão tu pode contestar a compra, mas o Pix não dá, então toma muito cuidado, valeu, tropa? Agora vamos focar no que interessa aqui, que é o futebol. Seguinte, o Newcastle, time que estava lá em cima, começou a derrapar, mas venceu o último jogo, bom sinal. Do outro lado eu tenho o Nottingham Forest, que não é um time tão bom, né? Fica naquele perde, empata, tá 5 jogos sem vencer, e vamos lá. O que é interessante? O Newcastle, ele
Pra mim, pô, achei até que ele já ia estar mais garantido na Champions. Mas assim, o Newcastle tem 2 pontos a menos, 2 jogos a menos que o Tottenham. Se ele ganhar esses 2 jogos, ele volta pra zona da Champions. Mas está na zona da Europa League, que não é ruim pro Newcastle. Porém, tem Liverpool chegando, Brighton chegando, Brentford chegando, bom Brentford chegando, é o bom Brighton também, mas o Brighton já é um time que tem surpreendido há um tempinho, é um time legal, um time que tem crescido. O Brentford não, o Brentford é uma grata surpresa aqui. Então não pode dar mole, senão vai ficar sem competição nenhuma. Vai pegar o Nottingham Forest, que ainda está ameaçado do rebaixamento, embora seja o 14º, ele está apenas a 2 pontos do primeiro time da zona, tá ligado? Tá bem embolado aqui, tá bem legal essa briga aqui de baixo. Dito isso, 2 cenários para esse jogo. Primeiro cenário, eu gosto do Newcastle empate anula. Gosto do Newcastle empate anula jogando com empate contra um time bem mais fraco. Porém, para mim, a melhor entrada é essa. Menos 3 gols e meio pagando 1,30 quase. Apesar do Nottingham Forest estar se expondo mais nesses últimos jogos, tanto teve mais de 2 gols e meio nos últimos 3, o estilo do Newcastle é muito embaçado. O estilo de jogo deles não é à toa que teve menos 3 gols e meio nos últimos 10. Pô, na real, eu nem sei que jogo do Newcastle no campeonato teve 4 gols, tá? Acho que teve no máximo 3. Porque é um time que o estilo de jogo é chato, truncado, toca muita bola. Mesmo o adversário se expondo, ele não fica indo em cima o tempo todo. É um time que tenta ir na boa, tá ligado? Então, pra mim, essa é a melhor entrada, tá? Outra entrada que também é legal é o Mágico 1,5. Deve estar pagando bem também, porque jogo do Newcastle 1,5 paga muito bem. Pelo estilo de jogo deles, né? O mercado já entende que a tendência é de ser um jogo de poucos gols. O Newcastle sofreu gol nos últimos 7 jogos, mais de gol e meio nos últimos 7, então uma tendência alta também para a gente ver pelo menos 2 gols. Então eu acredito que vai ficar nessa faixa, entre 2 gols e 3 gols, tá bom? E é isso, mas é um jogo complicado porque o Newcastle, né, ele estava nesse momento ruim, tem que ver se ele voltou realmente ou ainda não. Mas o Nottingham Forest também, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Dito isso, cabe aí ao Scarpinha orar e cabe a gente também orar para voltar a cravar o bilhete do canal, hein? Pelo amor de Deus. Mas é isso, fechamos nossos jogos sexta-feira, que seja um dia bom pra gente. Amanhã a gente vai fazer o vídeo de sábado, né, que é jogo pra caramba. E vambora, aguardo vocês. E aí, caraca, o Vasco joga hoje, o Vasco tá no bilhete do canal. Meu Deus do céu, espero não zicar o Vasco hoje, meu Deus do céu. Tamo junto, muita fé, pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma tripla pra gente. Primeiro jogo, mais de gol e meio entre Gladbach e Werder Bremen. Segundo jogo, mais de gol e meio entre PSV e The Graafschap. E terceiro jogo, mais de gol e meio entre AZ e Eindhoven. Vamos chamar essa triplinha de 1,5, que deu uma cotação em torno de 1,84. Sempre bom para dobrar o nosso bilhete ou próximo disso. Então, tamo junto, muita fé, pra cima!